Bem-vindo de volta, pessoal. E agora nós vamos fazer aqui o nosso teste com a parte de sessões, né? Nós fizemos aqui um pequeno teste na aula passada, onde a gente recebeu aqui um retorno de um array vazio do nosso método de listagem de sessões, tá? Mas agora nós vamos começar a criar a nossa primeira sessão aqui. E para eu criar essa minha primeira sessão, ó, eu vou colocar aqui para fazer um try it out e nós vamos perceber aqui, ó, que ele está me pedindo a data que essa sessão vai ter, ele já até puxou a data aqui de hoje, qual é o filme ID, o ID do filme que eu vou passar, qual é o meu objeto filme, qual é o ID da minha sala, o meu objeto sala, o preço e um array aqui das seats, tá? Pessoal, aqui a gente já vê, vou até clicar aqui em cancelar, que a gente está com algum problema. Por quê? O meu Create Session VM aqui, ele está mapeando informações extras para a criação para a criação de fato de uma sessão. Tem muitas coisas aqui que eu não preciso passar quando eu estou criando uma sessão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou parar minha execução aqui já, e lá nas nossas View Models, então aqui dentro de View Models, Sessions, Create Session, nós vamos ver aqui que eu tenho algumas propriedades que eu não devo passar aqui. Move é uma delas, eu não preciso da entidade Move, eu só preciso passar qual é o ID do filme, o ID da sala e o preço. As seats aqui eu também não preciso quando eu estou criando, tá? Então eu acabei de fazer uma alteração aqui, vou fechar e vou colocar para executar de novo. Conforme a gente for achando algum detalhezinho, nós já vamos corrigindo, tá legal? Deixa ele executar aqui novamente. Bom, ele abriu outra janela. Eu vou aproveitar essa mesma janela aqui, eu só vou dar uma atualizada nela, tá? Voltando aqui para sessões, para criar uma nova sessão, ao clicar em Try It Out, eu já tenho aqui bem reduzido isso. Então, entenda o poder da View Model, né? Eu consigo pedir para que o meu usuário da minha API só passe aquilo que realmente é relevante, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso indicar aqui para essa sessão um filme. Então, o que eu vou fazer? Lá na minha request de filmes, ó, vou fazer um try it out, um execute. É a primeira vez que eu estou indo no banco após rodar a API, então ele pode ficar um pouquinho mais lento. Ó. Então, aqui ó, eu tenho o meu filme ID1 e um ID3 aqui. Eu vou usar esse ID3, tá? Então, eu vou criar aqui uma seção para um filme do Harry Potter aqui. Em qual sala? Vou listar minhas salas também, tá? Então eu tenho aqui uma sala só cadastrada com o nome IMAX e o ID dela é o ID1. Então vou lá na minha seção e vou falar que vai ser o ID1. E aqui eu vou ter que pôr um preço. Então eu vou falar que a seção aqui vai custar 13,5, R$ 13,50. Depois de preenchido isso aqui, eu vou clicar aqui para executar. E aí nós tivemos aqui ó, um retorno 200, que a criação da nossa sessão ela foi bem sucedida. E o que essa sessão ela me retornou? Tá? Ela retornou informação do date time, que é a data que essa sessão vai ser, eu coloquei para agora mesmo, né? O ID do meu filme, o ID da minha sala, o preço. Aí ele trouxe um array vazio de assentos, porque eu não criei nenhum assento ainda para a minha sessão, tá? Nós vamos fazer aqui uma forma de ir criando ela manualmente, mas depois se você quiser gerar esses assentos automaticamente, né, através das propriedades que a gente tem lá na sala de rows count, seats by rows, fica à vontade para explorar, tá? Mas uma coisa que chama atenção é que eu tenho as propriedades move room, que ele me devolve, porém eu estou sem essa informação.
E isso não é legal, né? Para eu devolver, porque só devolver o ID do filme, ele até é suficiente, porque eu consigo ir lá fazer uma requisição de GET e pegar essa informação. Mas eu poderia, de alguma forma, já retornar, né, essas informações lá direto do meu banco de dados, tá bom? Como aqui é uma resposta de uma criação, a gente não precisa se preocupar com isso. Porém, né, vou usar aqui, por exemplo, ó, ele é a seção 1. Aqui, então, no meu get das sessions, onde eu pegaria os detalhes, aqui é muito importante que eu tivesse essa informação. Então, eu vou executar aqui, ó, para a gente ver, ó. Então, aqui a gente vai ver que eu estou tendo esse retorno null, mesmo numa requisição que era para uma consulta. E isso nós já vamos corrigir agora, tá? Como que a gente corrige isso? Vou só parar a execução aqui. Nós vamos lá para a nossa camada de infraestrutura, lá nos repositórios e no meu session repo, vocês vão perceber que a gente tinha aqui um método. Deixa eu só minimizar isso aqui um pouquinho. A gente tinha um método aqui, list move and room async, que é um método extra para o nosso session repo, além dos métodos básicos, né? Create, update, delete e tudo mais. E a gente fez um override do método encontrar, que é aquele método que está nos retornando null as informações. E se a gente perceber, ó, nesse override, a gente fez algo para que ele incluísse os acentos nesse retorno. Então, o que eu vou fazer? Além de incluir os acentos, eu vou pedir para fazer um include, para incluir nessa minha resposta meu session.move, opa, e vou pedir para incluir também, ou seja, lá no banco de dados ele está fazendo um join, tá? O meu session.room. Só com essas duas linhas aqui, o nosso retorno ele vai mudar, tá? Então, eu coloquei aqui para executar novamente a nossa aplicação. Já começou a rodar aqui. Vou voltar para o Swagger. Esse aqui eu vou fechar essa execução. E aqui, como não é nada estrutural, é só requisição de retorno, eu vou colocar para executar de novo, tá? Então, ele está carregando. E agora, olha que interessante. Além dele me retornar as informações dos IDs, ele começou a me retornar tanto as informações do meu filme quanto da sala que esse filme está passando. Então perceba aqui que eu tenho uma facilidade de trabalhar com os dados e esse é um momento muito importante da gente, desenvolvedor back-end, entender o que eu estou mandando de informação, o que eu estou recebendo, para quem for implementar o front-end ou fazer uma integração com a nossa API, ele tem essas informações aí necessárias. Legal? Bom, então aqui o que eu queria fazer com vocês era criar uma sessão, tá? Os demais casos aí, delete, put, você pode testar também, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês são esses endpoints aqui em que a gente espera ter um session ID, tá? Então, o primeiro que a gente vai ter aqui, tá? É um endpoint que ele vai listar todas as sessões que são de um determinado filme e de uma determinada sala. Então, eu vou clicar aqui, ó, Try It Out. Eu vou falar assim, ó, eu quero tudo que você tiver aí de sessão do filme 3 e que estiver na sala 1. Me devolva aí, por favor. Aqui o resultado, ó, ele me retornou a informação. Perceba que também veio null. Por que que ele veio null? Porque nesse método aqui, ó, que a gente fez essa pesquisa, a gente não adicionou essa informação aqui do filme e da sala. Então percebe que para cada request no meu banco de dados também, eu preciso fazer essa configuração. Então, ó, vou parar a execução e rodar de novo, tá? Para a gente já ter o retorno direitinho.
E aqui eu vou colocar para executar. Ah, ainda não estava rodando a API. Vou colocar de novo. Agora ele vai demorar um pouquinho. Primeira vez aquela conexão com o banco, preenchendo toda lá a nossa camada de IOC, as injeções de dependência. E agora ele já está me retornando. Então ele está falando que ele encontrou todas essas sessões, que no caso é uma só, para esse nosso filtro. Eu poderia vir aqui e falar assim, ó, eu quero saber tudo que eu tenho do filme do Star Wars nessa sala. E ao clicar aqui, ele me retornou um array vazio que eu não tenho nada. Legal? Então é uma forma aqui, um filtro diferente. Aqui, nesse post, eu posso criar acentos, tá? Então eu vou colocar aqui, try it out. Para qual seção eu vou criar um acento? Eu vou criar para a minha seção ID 1. E qual que é o acento que eu vou criar? Eu vou criar o acento A1, executar ele aqui, ó, retornou bonitinho a informação do acento, não retornou a seção aqui, mas como é o retorno de um create não tem muito problema, mas se você quiser pode tratar também. Eu vou criar o A1, o A2, A3, vou criar também o B1, B2 e o B3, certo? Os três criados aqui, se eu for lá e pedir para ele trazer novamente a informação da minha seção, ó, nós vamos perceber que a gente teve um pequeno probleminha aqui, tá? E qual é esse nosso problema, tá? Quando a gente está falando de incluir informações, é muito importante a gente entender que o meu JSON, a minha serialização, ela tem um limite. Eu gostaria de explicar para vocês qual foi esse problema que aconteceu. Se a gente perceber, nesse meu encontrar, eu estou falando assim, ó, por favor, inclua todas as minhas cites de session. Então, eu vou vir aqui na minha session, tá bom? Aqui na minha session, então, ele está falando assim, ó, eu tenho uma lista de assentos. Aí na minha lista de assentos, eu estou falando assim, ó, eu tenho aqui uma seção. Só que uma seção tem uma lista de assentos. E cada um dos assentos tem uma seção. Percebe que ele teve aí uma questão de renderização cíclica, que é exatamente o que está reclamando aqui para mim, tá? Então, a gente às vezes tem que tratar os nossos retornos para esses casos específicos, tá bom? Então, como eu estou aqui, ó, deixa eu voltar lá no código. Como eu estou no código do encontrar, deixa eu só parar a execução. Faz sentido eu pegar minha seção, devolver todas as informações dela e todas do assento. Mas eu preciso quebrar o ciclo falando que dentro do meu assento a seção dele é nula, porque eu já tenho ela definida em cima, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de eu dar o return aqui do DB7 direto, eu vou colocar esse retorno dentro de uma variável chamada session, tá? E aqui, só vou jogar isso aqui para o lado, tá? Para ficar mais didático. E aqui eu já vou falar que eu vou retornar a minha session. Dessa forma aqui, eu não tenho erros. Então aqui no meio, o que eu vou precisar fazer, tá? Eu vou precisar fazer uma verificação. Se a minha session, se ela for diferente de nula, eu vou percorrer cada uma dos assentos que eu tenho dentro dessa session. Então, session.seats, ele não está encontrando seats aqui, ó, porque session ele está do tipo task de session nulável, porque eu acabei esquecendo de colocar o await aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que colocar o await lá no override, ó. A gente esqueceu de colocar o async, então, ó, public override async, agora session, ele é do tipo sessão nulável, e se essa sessão for diferente de nula, para cada assento que eu tiver, eu vou fazer uma execução.
E essa execução é basicamente o quê? Sit.session, tá vendo? Eu tenho o loop, ó. A session tem assentos e o assento tem uma sessão. Eu vou precisar setar ela como nulo aqui, para cortar essa camada, esse ciclo, melhor dizendo. Só que aqui nós vamos perceber que ele está falando que eu não consigo setar informações nesse meu session aqui da minha sit. Então, ó, eu vou lá em session sit explicar o motivo disso. Aqui, ó, eu tô falando que a minha session ela é privada, o set dela. Então, para garantir, né, que eu não mexa nessa minha classe fora dela, ao invés de setar ali com aquele igual, nós vamos criar aqui um novo método, tá? Esse método eu vou colocar ele aqui como public void sem retorno, tá? Eu vou colocar aqui, ó, null sections. E basicamente eu vou fazer o quê? Sections não, desculpa, sessions. Eu vou falar aqui então que session é igual a null. Tá? Opa, models não, session, que é a minha propriedade aqui dentro. E agora, basta eu vir aqui, ó, na minha sit, ao invés de fazer isso, eu vou chamar aqui um método null sessions. Mas não é sessions, eu tenho uma só, vou dar um rename aqui com Ctrl RR e vou falar aqui null session. Como aqui trata-se de uma única linha, ó, eu já vou tirar essas chaves, vou deixar isso aqui prontinho. Inclusive, ele está falando, ó, por conta de clean code, ele me deu uma dica, ó, inverta o if para evitar muito cascateamento. Então, olha que interessante, eu vou dar o Ctrl ponto e vou pedir para ele inverter. Então, o que ele está falando para mim? Ele está testando. Se a minha session for nula, já retorna ela. Caso contrário, eu faço for each, então ele tirou um encadeamento e aí depois eu retorno a session, tá? É uma maneira aí de evitar esse encadeamento. Com essa alteração feita, eu vou rodar mais uma vez, vou dar um F5, tá? E nós vamos voltar lá para o nosso nosso Swagger. Ele está iniciando aqui, vou fechar esse e vou executar esse mesmo aqui. Ainda não começou a rodar a API, por isso que deu o errinho aqui de fetch. Agora sim ele vai fazer o loading. Fez aqui então, ó, perceba que ele não me deu mais erro. Ele trouxe todas as informações agora para mim, ó, o move, a room e os assentos. Ó. Então ele tem um assento que é o A1, o outro assento que é o A2, o 3, o B1 e assim sucessivamente. Então, com isso nós vimos que nós já estamos conseguindo criar assentos aqui, tá? E alterar assentos, remover assentos, a gente vai conseguir também. Na próxima aula, então, nós vamos testar esses métodos patches aqui, tá? E nós já vamos também procurar corrigir aquele probleminha que aconteceu lá na primeira aula, que foi um erro na hora de encontrar um ID que não existia. Te espero daqui a pouquinho. Até já!